Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos durante a sessão plenária desta terça-feira. Semana Nacional do Registro Civil realiza atendimento gratuito à população em vulnerabilidade social. Governador Carlos Brandão alinha medidas emergenciais nos municípios atingidos pela cheia do rio Mearim. E veja ainda uma exposição que reúne elementos do rádio e do Bumba Meu Boi. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Entre os assuntos abordados durante a sessão plenária de hoje, os parlamentares falaram sobre o trabalho de requalificação de rodovias feita pelo governo do estado na Baixada Maranhense. E entre as pautas aprovadas está a instituição da política pública de atenção à saúde de pescadores e marisqueiras que atuam no Maranhão. A primeira sessão plenária da semana foi produtiva com 6 pareceres e 2 requerimentos aprovados, como o parecer número 118 de 2026, que trata sobre a matéria que institui a política pública de atenção à saúde dos pescadores e marisqueiras que atuam no estado. Além da aprovação de um projeto de lei de autoria do deputado Eric Costa sobre a denominação do Centro de Hemodiálise situado no município de Barra do Corda. Os parlamentares usaram a tribuna para destacar vários assuntos. O deputado Carlos Lula falou sobre o julgamento do motorista que atropelou e matou o ciclista Edson Soares em 2023, ressaltando um pedido de justiça. Os deputados J. Pinto, Cláudio Cunha e João Batista II destacaram o trabalho do governo de requalificação de rodovias estaduais que compreendem a Baixada Maranhense. Eu, deputado II, prefeito de toda a região, estivemos acompanhando o governador Brandão nesse grande feito que é a estrada que liga Pinheiro à capital São Luís. É mais um feito para a Baixada Maranhense. Temos a travessia de Maria Rita, que liga São Bento à cidade, à estrada que vai para o Cujupe. Então, verdadeiramente, nós temos um governador preocupado com a Baixada Maranhense. O deputado Júlio Mendonça pediu melhorias na infraestrutura de rodovias estaduais. O deputado Wellington do Curso subiu à tribuna para defender mudanças no próximo concurso público para a Polícia Militar e Bombeiro Militar. O deputado Rodrigo Lago demonstrou preocupação com a preservação do acervo que está no prédio do Arquivo Público. O deputado Dr. Iglesio falou sobre a necessidade da Prefeitura de São Luís realizar uma reunião para discutir ajustes no subsídio repassado ao transporte público, por conta do aumento no preço do combustível. Já a deputada doutora Helena Duailib fez saudações à nova secretária de Saúde do Estado e parabenizou a indicação feita pelo governo. Desejo à secretária Liliane, farmacêutica, da área de saúde, uma caminhada abençoada, com muito êxito nessa missão tão importante para o nosso Estado. Afinal, falar de saúde é falar daquilo que a gente tem de mais precioso. E aqui todos nós temos que unir as nossas bandeiras, independente de qualquer grupo, para parabenizar e desejar que a nossa nova secretária continue fazendo um grande trabalho. A ponte do Estreito dos Mosquitos, na BR-135, foi interditada parcialmente hoje no sentido da entrada para São Luís. De acordo com o DENIT, a medida é preventiva e foi adotada após monitoramento técnico da estrutura. Durante o período de bloqueio, o fluxo na região passará a ser desviado para a ponte no sentido oposto da rodovia usado para a saída de São Luís, em sistema de mão dupla, exigindo maior atenção dos motoristas. Ainda não há prazo definido para o fim da interdição. E órgãos públicos e instituições parceiras se reuniram em um mutirão nacional de fornecimento do registro civil para a população em situação de vulnerabilidade social. A Semana Nacional de Registro Civil reforça a importância de garantir cidadania através do atendimento gratuito.
Garantir um direito básico que ainda falta para milhares de brasileiros, o acesso à documentação civil. Esse é o objetivo da Semana Nacional do Registro Civil, o mutirão Registre-se, que acontece em todo o país e oferece serviços gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade. Conseguimos uma rede de parceiros, então estão sendo oferecidos vários serviços, assistência jurídica, assistência médica, odontológica, atendimento à população de rua, atendimento social, então é uma rede grande que está atendendo aqui todos esses serviços. Em São Luís, a ação reúne diversos órgãos e instituições parceiras na Chácara Brasil para facilitar a emissão de documentos como certidão de nascimento, RG e CPF, além de atendimentos jurídicos, sociais e de saúde. Estamos aqui hoje voltada à população de rua e à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Amanhã estaremos em Pedrinhas e também no Centro de Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação pelos Adolescentes, autores de atos infracionais. E quinta e sexta vamos para a zona rural da capital, no IEMA, ali na Vila Maranhão. Levando todos esses serviços que estão aqui, são muitos parceiros, em torno de 15 parceiros. Para quem vive sem documentação, a oportunidade representa mais do que um papel. É o reconhecimento oficial da própria existência. Eu vim tirar meu registro. O meu e o dela e o do meu marido. Resolver 3 em 1. 3 em 1. Graças a Deus resolvemos. E eu com meus documentos atrasados, já vencidos, eu vim resolver, né? Atualizar a minha certidão de casamento e tirar a minha nova carteira de identidade. A ação segue até o dia 17 de abril, ampliando o atendimento para outras regiões e reforçando que a cidadania começa com um direito fundamental: ter um nome, um registro e a garantia de existir oficialmente. Observe que a cada edição ele melhora, ele cresce, a procura é maior. Então significa que o povo tem acreditado. Os nossos entes parceiros são muito presentes, então aqui nós tiramos documentos, nós conseguimos benefícios, nós levamos a saúde, a esperança. Nós buscamos, sobretudo, a esperança para aquele ser invisível, de que ele pode se tornar visível e ser alguém reintegrado à sociedade. De acordo com os dados levantados pela Secretaria de Estado de Turismo, houve crescimento no número de visitantes de várias partes do mundo no Maranhão. E os centros de atendimento ao turista são um bom exemplo do que os visitantes podem encontrar: informações, bom atendimento e roteiros que valorizam o que de melhor o Maranhão tem para oferecer para quem vem passear no nosso estado. Cada vez mais, essas pessoas querem conhecer e entender melhor o Maranhão. Os Centros de Atendimento ao Turista, os CATs, têm cumprido essa missão muito bem. Em janeiro, quase 4.000 turistas passaram por uma das unidades para pedir informações. Em fevereiro, foram mais de 3.000 atendimentos. A expectativa é que esse número aumente cada vez mais, né? Em janeiro a gente teve um número maior, né? A gente teve quase 4.000 atendimentos. E a gente espera que agora, no mês de abril, com os feriados prolongados, os shows, né, a gente consiga os ensaios, né, dos bois, das brincadeiras culturais. Aí a gente espera que esse número aumente cada vez mais. O Maranhão conta com 13 centros de atendimento ao turista. Na ilha de São Luís, os que mais recebem visitantes em busca de informações ficam no aeroporto e no centro histórico. Quem vem para cá normalmente quer saber como ir para os Lençóis Maranhenses e o que encontrar no centro histórico da capital. Geralmente ele já vem com o pensamento, com a pergunta de como chegar até Barreirinhas, né? Quais pontos turísticos que tem na cidade, como é que eles fazem para se locomover até esses pontos turísticos, né? Qual a facilidade, quais os meios de transporte, né? E a maioria deles, eles geralmente procuram mesmo sobre os Lençóis Maranhenses, como chegar até os Lençóis Maranhenses. Os números mostram que o Maranhão está cada vez mais nos roteiros dos turistas do Brasil e do mundo. Esse crescimento passa diretamente pela boa orientação e atendimento logo na chegada. O investimento na qualificação das equipes e na melhoria da infraestrutura tem sido fundamental para os resultados positivos.
O governador ele tem investido muito no turismo, né? Então a gente começa a perceber exatamente nesse retorno. Investir no turismo também é investir nas pessoas. Então os nossos atendentes dos CATs, os nossos CATs, eles estão preparados para receber nossos turistas, né? Então a gente espera que esse número aumente cada vez mais e que o Maranhão esteja aí no hall de destinos mais procurados. Esses turistas vieram de Ipatinga, interior de Minas Gerais. Estão gostando de tudo que viram, graças às informações e dicas recebidas. Eu passei pelos museus, vi vários museus aqui, o Museu do Reggae, maravilhoso. Podem vir, pessoal, se vocês quiserem, porque o turismo é ótimo aqui. E veja no próximo bloco uma exposição que reúne elementos do rádio e do Bumba Meu Boi. E veja ainda, governador Carlos Brandão alinha medidas emergenciais nos municípios atingidos pela cheia do Rio Mearim. A gente volta já. A cheia do Rio Mearim, causada pelas fortes chuvas que vêm caindo na região do Médio Mearim, vem preocupando moradores de pelo menos 7 municípios. O governador Carlos Brandão visitou as cidades, prestando solidariedade e alinhando medidas emergenciais, como forma de reduzir os danos causados pelas chuvas. As cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale estão, mais uma vez, sofrendo com um grande volume de chuvas na região do Médio Mearim e as consequentes cheias do Rio Mearim. O governador Carlos Brandão esteve nos 2 municípios para acompanhar de perto os impactos registrados nos últimos dias. Nós temos 8 municípios em situação de enchentes. A gente já tem uma certa experiência, o Corpo de Bombeiro aqui, a Defesa Civil, está fazendo junto com a Prefeitura tudo que é necessário para atender essas pessoas que estão aí em situação de desabrigo. Estamos colocando essas pessoas em abrigos, dando assistência, fornecendo alimentação através do restaurante popular, fornecendo material de higiene e limpeza, colchonetes, enfim, tudo aquilo que é necessário, além da assistência médica. Durante a visita, o governador sobrevoou as áreas mais afetadas e vistoriou abrigos que estão acolhendo as famílias atingidas pelas cheias. Além de prestar solidariedade, o governo do estado tem alinhado medidas emergenciais junto às autoridades locais para reduzir os danos, fornecendo todo o apoio necessário. Nós mandamos para cá reforço, a nossa companhia de bombeiros aqui de Trizidela do Vale também atuando aqui em parceria com os 2 municípios, tanto de Pedreiras quanto de Trizidela do Vale, cumprindo assim a determinação do nosso governador para trazermos tranquilidade para essas famílias que precisam tanto nesse momento tão difícil. De acordo com o levantamento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão, 7 municípios maranhenses decretaram situação de emergência: Lagoa do Mato, Pedreiras, Poção de Pedras, Santa Luzia, São Pedro da Água Branca, São Bernardo e Tuntum. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, através da Defesa Civil Estadual, mantém equipes mobilizadas nas regiões atingidas, com monitoramento constante das áreas de risco e atuação em ocorrências relacionadas às chuvas. As ações incluem retirada de famílias de áreas vulneráveis e suporte logístico aos municípios. Diante da previsão de continuidade das chuvas, medidas preventivas foram ampliadas, com envio de alertas à população, reforço das equipes de campo e mapeamento detalhado das áreas mais suscetíveis aos alagamentos. E a gente agradece a sua ajuda, que como sempre uma resposta muito rápida ao nosso município e, como o senhor pode ver, nos nossos abrigos, total organização para minimizar o máximo possível os impactos causados nesse período da chuva. De todos os governadores que eu já participei de governos, a sua resposta à enchente é rápida, porque quem está na enchente não pode esperar. Nós podemos esperar, mas quem está alagado, que está se alagando, não pode esperar. Então isso é muito importante. E vamos ver agora com Paula Torres como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Paula.
Boa noite para você que está com a gente aqui no Assembleia em Foco, segunda edição. E olha, antes de programar a quarta-feira, já fica a dica. O guarda-chuva continua sendo um bom companheiro, porque a chuva ainda marca presença no estado. Vamos começar pela capital. Em São Luís, as temperaturas variam entre 24 e 29 graus. O dia deve ter sol entre nuvens, mas com aquelas pancadas rápidas de chuva, tanto durante o dia quanto à noite. Agora a gente segue para o norte do estado, em Magalhães de Almeida. Por lá as temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas a chuva ganha força à tarde e continua à noite com pancadas mais intensas. E agora a gente vai para Presidente Médici. Na região oeste do Maranhão, as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. O cenário é bem parecido com a capital, sol aparecendo, mas com chuva rápida ao longo do dia e também à noite. Então é isso, uma ótima noite para você e uma excelente quarta-feira. Uma exposição reuniu duas paixões do artista plástico maranhense Marcos Belfort, o rádio e o Bumba Meu Boi. A exposição Bubafonia retrata em quadros e esculturas elementos da cultura popular, preservação ambiental e as ondas do rádio. O boi com um rádio no lugar da cabeça. Fazendo a leitura da imagem, é como se o aparelho ajudasse a propagar o maior elemento cultural do Maranhão. Na verdade, isso de fato aconteceu. O radialista e artista plástico Marcos Belfort deu cores à forma como o Bumba Meu Boi foi se popularizando e caindo no gosto popular. A exposição Bumbafonia surge da união da paixão de Marcos pelo rádio com a devoção dos maranhenses pela principal manifestação cultural do estado. A gente tem um som aqui presente, inclusive na fonética, né? E fonia, som, que a gente tem esse estudo do som, essa ligação. E a cidade de São Luís, em especial, ela tem uma sonoridade muito especial, seja no meu coração, ou seja no coração de quem visita pela primeira vez a cidade e se encanta com a arquitetura, com a culinária, com os ritmos que a gente tem presente aqui na cidade. A exposição conta com diversos quadros, onde os aparelhos de rádio são evidenciados. É uma forma de Marcos mostrar o quanto o rádio está presente na vida dele. O Bumbafonia, a magia está no ar, ela é composta de pinturas, né, em papel e também pinturas sobre tela. A gente tem, além disso, a gente tem esculturas que são em formato de rádio. Tem uma parelha de tambor de crioula, que são os poreiros. E a gente tem também uns brincantes do período carnavalesco aqui, são os personagens muito conhecidos, chamados fofões. E a gente chamou de fofinhos. E a gente tem também os criadores de pássaros, que são esculturas também, e miniaturas de câmeras de filmar. As obras criadas pelo Marcos Belfort também têm uma preocupação com o meio ambiente. E é possível perceber isso neste quadro, que bem exemplifica a exposição denominada Bumbafonia. Aqui existem lacres de latas, lacres que são comumente encontrados justamente em latas de refrigerante. Mas as esculturas demonstram bem essa preocupação do reaproveitamento. Aqui existem obras onde plásticos, metais foram reaproveitados. São frascos de materiais utilizados no dia a dia que ganharam formatos de instrumentos da comunicação. O aparelho também aparece como parte do corpo das esculturas, algumas delas com claros sinais de que a cultura maranhense está presente. A gente juntou esse material, a gente pensou em fazer esse material se expandindo. Tanto é que a gente tenta representar, através das pinturas e das esculturas, esses elementos sonoros que a cidade tem a partir do tambor de crioula, do Bumba Meu Boi, e principalmente sendo irradiado, né, pelas ondas do rádio. E a concepção dele começou ali em 2023, quando eu comecei a fazer as pinturas de rádio. A exposição Bumbafonia, a magia está no ar, está aberta a visitações no Centro Cultural do Ministério Público, na Rua Oswaldo Cruz, centro de São Luís.
O F2 fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Ótima noite, até amanhã.